Eu perguntei para o senhor por que o senhor escolheu Abraão, né? Para falar aqui, o senhor explicou a continuidade da série de Gênesis. Mas eu tenho uma pergunta anterior a essa, que é, por que Deus escolheu Abraão? Por que Abraão, reverendo, foi escolhido aí pelo Senhor para ser o patriarca, o pai da fé? Curiosamente, a Bíblia toda não nos dá uma razão do tipo assim, porque ele era uma pessoa especial ou porque ele era diferenciado. Abraão era um arameu, ele morava na Mesopotâmia, ao sul da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele era descendente da família de Sem, ele era um semita e era uma pessoa de posses, relativamente rico, ele já tinha alguma propriedade que geralmente naquela época se traduzia em termos de gado, roupa, peças de ouro, de bronze, escravos. Ele já era uma pessoa, de certo modo, afluente, e ele adorava os deuses do sul da Mesopotâmia. Então, todos aqueles deuses que a gente lê a história como dos cananeus e de outros povos, eles estavam presentes em diversas religiões no sul da Mesopotâmia, lá na região de Ur dos Caldeus. Então, a Bíblia especificamente diz que Abraão e o pai dele, Tera, adoraram outros deuses, além do Eufrates, né? A região do Eufrates para cima. E não havia absolutamente nada especial em Abraão. Era um beduíno arameu rico que morava com sua família ali, adorava outros deuses, e uma noite um Deus que ele não conhecia apareceu para ele, se apresentou e disse: eu sou o Deus criador dos céus e da terra, eu sou o único Deus verdadeiro, e eu estou chamando você, escolhi você para ser o portador das minhas promessas. Saia daqui de onde você está e vá para uma terra que eu vou mostrar para você. Deixe sua família, deixe todo mundo e vá embora, vá numa peregrinação que eu vou lhe mostrar. Não há razão humana que justificasse essa escolha de Deus, do tipo assim, Abraão não adorava outros deuses no meio de tanta idolatria, ele adorava o Deus verdadeiro. Não é verdade. Ele só veio a conhecer a Deus quando Deus apareceu a ele. Antes disso, ele era um idólatra. Olha aí. Então, não há nada específico. E eu creio que esse é exatamente o ponto. Deus chama soberanamente, ele não leva em conta a aparência. Nós temos uma história parecida na escolha do rei Davi, quando o profeta Samuel, na hora de ungir um rei, foi procurar lá nos filhos de Jessé, e tinha cada moço mais bonito e mais forte do que o outro, e Deus disse: não é nenhum desses não, é aquele pastorzinho que está lá no campo, e que vocês não chamaram. Aí eles trazem o moleque, né? Davi, Deus diz: pode ungir, que é esse aí. Então, Deus não vê a aparência, né? Deus não olha para esses ditames externos, mas ele segue outros critérios que somente a providência e a sabedoria divina podem nos dizer, e Deus não revela. Mas o fato de que Abraão não era ninguém é apresentado na Bíblia como exemplo da soberania de Deus e da graça de Deus. Abraão nunca poderia se vangloriar de nada, porque ele não era ninguém, até o dia que Deus aparece na vida dele e transforma a vida dele numa peregrinação de fé que haveria de inspirar o mundo inteiro e dar origem a uma religião que atingiu todas as nações do mundo, trazendo uma mensagem salvadora. Ele não tinha a menor ideia disso, do que iria acontecer naquela vez que Deus lhe apareceu. Então, nós não sabemos a razão pela qual foi Abraão. O que nós sabemos é que Deus escolheu alguém que não merecia, era um idólatra, e finalmente fez dele o portador das promessas de onde veio Jesus, o nosso Salvador. Muito bom, muito interessante, né? Poderíamos dizer que Abraão, dessa maneira, acaba demonstrando também na história a doutrina da eleição incondicional? Sim, não há dúvida, né? Tem uma passagem em Deuteronômio, onde Moisés, falando aos israelitas, diz assim: Deus escolheu vocês, não foi porque vocês fossem a nação mais numerosa, mais poderosa, ou qualquer outra coisa, mas Deus escolheu vocês porque Ele amou vocês. E esse amor de Deus pela nação de Israel, quando Moisés disse isso, a nação de Israel era composta de 12 tribos nômades que cuidavam do gado, plantavam aonde podiam
plantar, e eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, tinham saído do Egito fazia pouco tempo, né? Lá no Egito eles eram cuidadores de gado, tinham trabalhado como escravos, eles não eram absolutamente ninguém. E Moisés diz, Deus amou vocês, não porque vocês eram a maior nação do mundo. E de fato, né, tinha o Egito, tinha a Mesopotâmia, tinha a Síria, nações poderosíssimas, os caldeus, os amorreus que moravam na Terra Prometida, eram nações maiores e mais poderosas, mas Deus foi escolher exatamente Israel porque amou Israel. A razão desse amor de Deus pela nação, pelos filhos de Abraão, e não pelos filisteus, é a eleição incondicional mesmo, né? É a soberania de Deus em escolher quem Ele quer para realizar os seus propósitos. E é um excelente exemplo dessa doutrina aí, que é uma doutrina tão querida da Igreja Reformada.